Vamos ao último artigo com relação aos impedimentos, tá? Do casamento. Vamos lá, artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Pessoal, observa que o caput aqui, em matéria de ordem pública, as oposições dos impedimentos matrimoniais é facultada a qualquer pessoa civilmente capaz. Há vivo interesse estatal aqui, pessoal, em resguardar a regularidade dos casamentos. Eis que disso depende a credibilidade do instituto e a integridade do registro civil. De resto, o casamento é a principal fonte de família constituída, merecendo preservação e respeito, o que justifica a grande amplitude conferida pelo legislador ao leque de pessoas juridicamente aptas a opor-se os impedimentos arrolados no artigo anterior. A oposição dos impedimentos matrimoniais pode ser feita até o momento da celebração do casamento, isso é importante. Na realidade, tal prerrogativa estende-se desde a publicação dos editais até o instante em que a autoridade celebrante finaliza a solenidade e declara a existência do casamento. Esse edital fica por 15 dias. Durante esses 15 dias, que é o editais de proclamas, que chama, a pessoa pode ir lá e falar, eu tenho uma notícia, aquele cara é casado. Pode fazer uma denúncia. Porém, essa denúncia tem que ser verdadeira, tá, pessoal? Senão, a pessoa vai ter que responder criminalmente, tá bom? O interessado em opor impedimento deve dirigir-se por escrito ou mesmo verbalmente ao oficial de registro público onde se promove a habilitação dos nubentes. Feita durante a celebração do casamento, a oposição geralmente é verbal. Está acontecendo a celebração lá. Eu acho que ultimamente não existe mais. Existe alguém aqui que se opõe a isso? Não tem isso. Mas a pessoa de livre e espontânea vontade, uma pessoa civil, vai lá e diz, eu sei que essa mulher aí ainda é casada com ciclano. Então, durante uma celebração. Se não for durante a celebração do ato solene, vai ser durante o edital. Se for durante o edital, tem que ser por escrito. Se for durante a celebração, geralmente é verbal. Mas nada impede que o interessado dirija-se à autoridade celebrante através de documento previamente redigido e fale, tem um BO aqui não pode acontecer esse casamento. Realizado oralmente, será reduzido o termo pelo servidor público com posterior assinatura do solicitante, fazendo-se acompanhar, em qualquer caso, de provas cabais acerca da veracidade do impedimento declinado ou da indicação do lugar onde os elementos probantes possam ser buscados. Não é simplesmente a pessoa, na hora lá do ato, lá da celebração solene, virar e falar, eu sei de uma informação. Não, ele tem que ter provas, tá, pessoal? Tem que ter prova e aqui explica que, se necessário, ele indicar o lugar onde estão essas provas. Com relação ao parágrafo único, enquanto a oposição é obrigatória para as pessoas indicadas na lei, pois estão investidas em função da natureza pública e adstrita, portanto, aos deveres que lhes são inerentes, dentre os quais se destacam o de zelar pela regularidade de todo o casamento. A declaração prevista nessa norma tem de ser feita assim que o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da sua existência, seja ao longo da habilitação ou em qualquer outra fase, até a finalização da solenidade de casamento. Porque depois que considere-se casado, já não vai ter... você pode até entrar com recurso tentando impedir, mas casou. É isso que o Código Civil fala. Porque o que o parágrafo único fala aqui do 1522? Se o juiz
ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Esse é o parágrafo 1. Mas o artigo em seu caput fala que não é só o juiz ou oficial. Os impedimentos podem ser colocados, né, até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa. Se for durante editais de proclamas, que é 15 dias, porque quando você vai lá fazer a solicitação da habilitação do casamento, ela passa por um edital de proclamas, que ficam 15 dias publicado, virtualmente e lá no cartório também, para as pessoas saberem que fulano está casando com ciclano, e se tiver algum impedimento, a pessoa pode ir lá e falar, ó, tem um impedimento aí, ou fazer uma denúncia, mas tem que ter prova. Durante o ato solene pode ser verbal, mas a pessoa tem ou verbal ou com um documento previamente levado no ato, mas tem que ter prova, tá? Depois do casamento aí já é como se fosse transitado e julgado, tá? Depois do casamento estão casados e já era, por isso que fala assim, seja ao longo da habilitação, que é o processo lá, habilitação de procedimentos, de procedentes, desculpe, que vai olhar todo o procedente, as documentações e etc. Vai ter o edital de proclamas, que são 15 dias. Tem toda uma fase para casar, né? Até a finalização da solenidade do casamento, porque depois que terminou a solenidade, não tem como mais se opor.